Agora nós vamos ter mais uma palestra com o tema Disfunções sensoriais no indivíduo com T21. Vamos chamar uma terapeuta ocupacional formada pela UFRJ, especialista em neurociência, reabilitação e desenvolvimento infantil pela UVA, formada em integração sensorial de Aires pela Ludens. Paulinha, vai chamar? Brenda Marvila. Cadê a Brenda? Boa tarde. Quando eu escolhi esse tema, é um tema que eu trabalho há 8 anos já. E para um simpósio de T21, eu fiquei me perguntando por que falar de disfunção sensorial se ela está tão atrelada ao transtorno do espectro autista, né? Então, um dos objetivos foi desmistificar isso, né? De que as disfunções sensoriais, elas podem aparecer, como eu vou falar para vocês, em vários indivíduos com várias condições, e uma delas é no T21. E o outro ponto é que vocês consigam identificar sinais e sintomas nas suas crianças, para que consigam levar para intervenção precoce, para avaliação, né, como uma outra alternativa de tratamento dentro da terapia ocupacional. Pode passar. Então, eu dividi a apresentação sobre o sistema sensorial, falar sobre a integração sensorial, processamento de modulação, disfunção sensorial, falar, né, por que falar de integração sensorial e T21, avaliação e tratamento e estratégias fora do consultório, né? Essas estratégias fora do consultório, eu pensei porque de que adianta eu estar 1, 2 vezes na semana com a criança, regulá-la, trabalhá-la no consultório, e quando ela sair de lá, eu não sei o que fazer. Essa criança não sabe o que fazer, essa família não sabe o que fazer. Então, eu pensei como estratégias para o dia a dia, para vocês conseguirem usar. Tá? Pode passar. Então, o que é, né, o sistema sensorial? Desde criança na escola, a gente já aprende os 5 sentidos, aquele que todo mundo conhece, né? Visão, que é responsável por detectar luz, cor, profundidade, formar imagens. O olfato, que é a percepção dos cheiros, dos odores. O paladar, que a gente tem a capacidade de interpretar sabores, doce, azedo, amargo, umami. O tato, que é responsável pela percepção de toque, pressão, dor, textura, temperatura. E a audição, que é a percepção sonora. Esses são os que a gente aprendeu desde o começo, né? Pode passar. Só que aí, quando a gente começa a estudar a integração, entram mais 3 sentidos, né, que vão fazer toda a diferença nesse tratamento. O sistema vestibular, que ele é responsável por nos dar a posição do nosso corpo em relação à gravidade. Ele vai nos dar informações sobre a posição de cabeça, a nossa própria posição, vai controlar o movimento ocular, né, quando a cabeça é movida. Então, como, por exemplo, a gente está de carro, nosso olho está ali paradinho enquanto a gente está em movimento, né? Ou então a percepção de que o carro do lado está se movendo, mas a gente está parado. Vai me sinalizar alterações de movimento, direção, velocidade. Então, se eu tenho um objeto ali na minha frente que eu preciso pegar com muita pressa, eu não preciso correr tanto, eu não preciso botar tanta velocidade, tanta força, né? Se ele estivesse mais longe, eu precisaria correr mais rápido. Então, eu consigo ter esse manejo do meu sistema vestibular. E ele é responsável também por realizar ajustes posturais e graduação no tônus muscular. Esse é um ponto muito importante dentro do T21, porque a maioria das nossas crianças vão ter alterações de tônus muscular e dificuldade de realizar ajustes posturais. Pode passar. O outro sentido é o proprioceptivo, que ele vai ser responsável, né, ele tem a capacidade de reconhecer a localização do nosso corpo em relação ao nosso próprio corpo, né? Então, é o que eu sei, se eu estou parada ou se eu estou me movendo, né? A força que eu vou exercer pelos músculos. Então, é o sistema proprioceptivo, por exemplo,
que eu vou pegar uma garrafa, eu não estou conseguindo ver se ela está cheia ou está vazia. Aí eu vou lá e coloco força, quando eu vejo ela estava vazia. E aí eu botei uma força desnecessária, né? Então, é o sistema proprioceptivo que faz esse calibre de força, isso sem utilizar a visão. Então, é o meu corpo pelo meu próprio corpo. E aí ele vai fazer manutenção de equilíbrio postural e o que vai permitir a realização de diversas atividades práticas. Os receptores proprioceptivos, eles estão dentro das fibras musculares. Então, toda vez que eu estiver usando músculo, articulação, atividades de impacto, eu vou estar ativando o meu sistema proprioceptivo. E a gente não faz nada sem usar os músculos hoje, né? Então, para eu andar de bicicleta, para eu pegar num lápis, para eu escrever, eu vou ter que usar o meu sistema proprioceptivo. Pode passar. E o terceiro, a gente tem outros sentidos, né? Mas eu optei por falar desses três. É o interoceptivo, que ele, na verdade, é uma função fisiológica. Ele vai me permitir entender as minhas necessidades fisiológicas. Então, é ele que vai me dizer, opa, estou com fome, estou com sede, quero fazer xixi, quero fazer cocô, já comi demais, estou saciado. Né? Então, ele está relacionado ao interior do meu corpo. É uma percepção de estímulo interna. Né? Então, uma criança, por exemplo, Brenda, ele vai no banheiro, mas só se eu levar. Ele parece que não percebe a vontade de fazer xixi ou de fazer cocô. Está muito difícil de desfraldar. Vale a pena a gente dar uma avaliada nesse sistema interoceptivo, entender se ele está tendo essa percepção. Imagina, se eu não percebo que eu quero fazer xixi, como é que eu vou me desfraldar, né? Se eu não sinto fome ou se eu não sinto saciedade, eu vou ter um distúrbio alimentar. Eu não sinto fome, eu vou ser seletivo. Né? Eu vou evitar comer ali. Então, vale a pena avaliar. Pode passar. Então, o que é integração sensorial? Né? Como diz Aires, ela foi a precursora do método, tá? Uma terapeuta ocupacional estudiosa no método. E aí ela explica que a integração sensorial é um processo biológico que organiza as sensações e dá informações sobre as condições físicas do corpo e do nosso ambiente ao redor. Né? Para uma criança se mover, aprender, se comportar de forma produtiva, é necessário que esse cérebro aprenda a se organizar. Pode passar. Então, o que acontece, né, na integração sensorial? O cérebro localiza esse estímulo, classifica e organiza essas sensações para formar percepções, comportamentos e aprendizagem. Pode passar. Pode ir. Então, quando essas sensações, né, que a gente chama de senso-percepções, elas chegam desorganizadas ao nosso cérebro, elas vão comprometer todo o desempenho ocupacional da criança. Realização de atividade de vida diária, desempenho acadêmico, brincar, lazer, as atividades escolares, o sono. E aí a criança ela vai ter mais dificuldade, vai fazer mais esforço para dar conta daquela tarefa, daquela demanda. Com isso, a gente vai gerar uma sobrecarga sensorial. Pode passar. Então, o que os estudos, né, os artigos falam sobre o processamento sensorial? É um processo neurológico em que o nosso corpo é capaz de perceber, responder e usar as informações sensoriais. E esse processo é importante, ele é necessário para que a gente possa sobreviver, uma vez que é a partir dessas sensações que a gente compreende o que está acontecendo ao nosso redor e dentro do nosso próprio corpo. Né? O exemplo que eu dei da fome. Se eu não consigo perceber que eu estou com fome ou que eu estou com sede, eu não sobrevivo. Né? É uma questão de sobrevivência. Ou se eu não tenho uma noção de perigo, de velocidade, eu vou estar em constante risco. Né? Então, o processamento sensorial ele facilita, né? Ele é o que permite essa sobrevivência mesmo. E os padrões de processamento sensorial eles estão relacionados à capacidade de autorregulação, que o Marcelo falou um pouco mais cedo, né, sobre a dificuldade de algumas crianças terem essa autorregulação, e vão estar associados à habilidade de perceber e modular as informações sensoriais. Então, esse processo ele vai permitir a manutenção de nível de alerta, que é o quanto essa criança consegue estar engajada ou não numa determinada atividade, a atenção seletiva durante a execução de uma tarefa, adequação de respostas emocionais a uma ação relacionada e as respostas adaptativas.
Pode passar. E aí, a gente, dentro do processamento sensorial, a gente tem a modulação sensorial, que ela vai nos permitir prestar atenção no que é importante no momento. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, porque isso é o importante para vocês no momento. Lá fora está passando carro, está passando caminhão e o colega atrás fala e toca um sinal, e a gente consegue modular a entrada desses estímulos, desviando, né, direcionando, na verdade, a minha atenção para aquilo que eu preciso, né? Então, isso nos ajuda a filtrar os ruídos ambientais, outras informações sensoriais que não são importantes para aquele momento agora. Então, essa modulação, ela vai controlar a intensidade desses estímulos dentro do nosso sistema nervoso. Então, o processamento vai ser a entrada desse estímulo no meu cérebro, como o meu cérebro vai receber e processar, e a modulação vai me falar sobre a característica desses estímulos. Pode passar. E o que é disfunção de integração sensorial? Ele é basicamente um mau funcionamento do cérebro. Significa que ele não está organizado e eficiente o suficiente. Com isso, a gente vai ter, né, afetado os sistemas sensoriais, porque o cérebro não está processando, organizando o fluxo de impulsos sensoriais de uma maneira que a criança tenha as informações precisas para o que ela precisa no momento. Pode passar. E quando a criança tem esse cérebro imaturo ou desorganizado, a gente não vai ter as respostas adaptativas, né, que são as respostas adequadas para a demanda, para gerar um processo de aprendizagem e organização do comportamento. Dito isso, dentro dessas disfunções, a gente também pode ter, né, a disfunção de integração sensorial, ela também pode desencadear alterações na amígdala, que é o sistema emocional do cérebro, né, processamento e regulação de memória, emoção, estruturamento de armazenamento de recordações, outras coisas. O sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, né, que tem a função de coordenar atividades sociais e que possibilitam a vida em sociedade. O sistema reticular, que tem como função ativar o córtex cerebral, que está envolvido em ações como ciclo de sono, ciclo de despertar, né, o ciclo circadiano, filtragem de estímulos sensoriais, essa distinção do que é relevante e o que é irrelevante. E ainda vai ter impacto nos neurotransmissores, que são esses mensageiros químicos que levam, né, as informações, os sinais elétricos dos neurônios para outras células. E aí a gente ainda vai ter afetado, pode ter afetado funções físicas e psicológicas, sono, apetite, humor, medo, tá? Pode passar. Então, a disfunção de integração sensorial, ela é resultado de problemas no ajuste e processamento de mensagens neurais, que vão carregar informações sobre intensidade, frequência, duração, complexidade e novidade desses estímulos sensoriais. E aí a gente não tem um padrão linear. Quando a gente tem uma criança, né, com o diagnóstico de disfunção de integração sensorial, a gente não tem um padrão linear. Então, ele é sempre hiperresponsivo, auditivo e vai ser assim a vida toda. Não, a gente tem diminuição, aumento ou flutuação nessas respostas ao estímulo sensorial. Então, é comum chegar no consultório, por exemplo, numa avaliação de perfil sensorial que eu faça, ele levava a mão no ouvido quando passava uma moto. Hoje em dia ele não faz mais, mas em contrapartida ele comia de tudo e hoje em dia ele não come. Então a gente vê que tem uma flutuação nesse perfil sensorial, né, auditivo, de paladar, proprioceptivo, cabe investigar. Pode passar. Então, a disfunção de integração sensorial, ela pode se apresentar de forma isolada, tá? Até viralizou na internet, deu no Fantástico o filho, né, o Blaise da Giovanna Elbank, do Bruno Gagliasso, não sei se vocês viram, ela falando da disfunção de integração sensorial que o menino típico tem, né? Então, ele pode vir de forma isolada, mas é mais comum que esteja associado a outros diagnósticos, né? A ITEA, TDAH, T21, crianças prematuras. Pode passar.
E aí, assim, a criança ela pode ganhar algumas habilidades e depois apresentar perdas significativas, principalmente na época de poda neural, 2 anos e depois 7 anos. Pode passar. O que a gente precisa avaliar é a qualidade dessa integração sensorial, como esse cérebro está integrando esse sistema sensorial, a capacidade de discriminação e, principalmente, né, o desempenho ocupacional, o quanto essa dificuldade está impactando no dia a dia desse indivíduo. E aí, quando a gente encontra essas dificuldades, né, de processamento sensorial somadas a baixa no desempenho ocupacional, a gente tem uma disfunção de integração sensorial. E aí, a base sensorial é a primeira a ser erguida e estruturada para sustentar outros pilares de desenvolvimento da aprendizagem. Pode passar. Eu gosto de usar essa pirâmide, eu uso até no consultório para justificar e explicar o atendimento de integração sensorial para os pais. Aqui a gente tem uma pirâmide de aprendizado que ela mostra como se fosse o nosso sistema nervoso central. No topo dessa pirâmide, a gente tem ali cognição, intelecto, o último quadradinho é desenvolvimento, desempenho acadêmico. E lá embaixo, na base dessa pirâmide, a gente tem o nosso sistema sensorial, que ele é desenvolvido desde intraútero, o bebê é todo muito sensorial, né? E aí o que acaba acontecendo em indivíduos com disfunção de integração sensorial? Eles deixam lacunas nessa base dessa pirâmide. Ele pode até chegar lá no topo de cognição e intelecto, mas vão ficando lacunas pelo caminho, né? E aí o que eu questiono muito, eu levo até essa questão aos pais, é a que custo essa criança chegou lá em cima? Né? Será que não vale a pena a gente dar uns passinhos para trás, trabalhar a base sensorial dessa criança para que ela consiga chegar, né, subir essa pirâmide de uma maneira mais funcional, com menos dificuldade, né? Então, a justificativa maior é essa, tá? Pode passar. E aí a gente tem alguns tipos de alterações sensoriais, né? A gente divide, os estudos mais recentes dividem entre transtornos de modulação sensorial, transtornos de discriminação e transtornos motores de base sensorial. Os transtornos de modulação, a gente vai ter a criança hiperresponsiva, hiporresponsiva ou uma criança buscadora sensorial. Os transtornos de discriminação, ele vai acontecer em diversos sistemas sensoriais. E os transtornos motores de base sensorial, que a gente vai ter distúrbios posturais e dispraxia, que são os transtornos mais comuns nas crianças com T21. Pode passar. Então, o que é essa hiperreatividade, né? Essa criança hiperresponsiva? É sempre que a gente tem uma resposta exagerada a um determinado estímulo, né? Então, a gente tem um limiar excitatório baixo. Essa criança não precisa de muito estímulo para gerar uma resposta, tá? Então, é a primeira disfunção que os pais percebem, porque ela compromete muito a atenção. Então, é uma criança que, por exemplo, o exemplo do som que eu dei, ela tem uma hiperresposta auditiva, ligou o liquidificador, que é uma coisa que é comum para a gente, essa criança vai levar a mão no ouvido, se balançar, ficar desesperada. Então, ela vai gerar uma resposta exagerada a um determinado estímulo. Isso como compromete a atenção, porque imagina, se eu percebo os estímulos de uma maneira exagerada, como que é o meu dia a dia? Como que é difícil eu estar sentada numa mesa de escola, prestando atenção no que a professora está falando, o sinal tocando, a parede da sala cheia de cartolina. Então, eu não vou conseguir manter o meu foco de atenção, né? Pode passar. Então, a criança ela vai ficar preocupada, né, com os estímulos que vão causar essa reatividade e vai ter alteração do seu comportamento. Muitas vezes ficando mais ansiosa, mais irritada, fugindo do estímulo, demonstrando medo. Pode passar. E esse excesso de atividade neuronal ele impede que o cérebro organize os estímulos sensoriais e atividade motora. Então, a gente vai ter uma dificuldade na realização de atividades simples, né? Escovar o dente, se alimentar, escrever. Pode passar. E aí, ao contrário da hiperreatividade, a gente tem a hiporreatividade, que é uma resposta pobre ou até inexistente a esse estímulo sensorial.
São crianças que vão precisar de muito mais estímulo, né, uma intensidade muito maior, uma repetição maior de estímulo, para que ela consiga processar aquilo e gerar uma resposta adequada. São crianças que vão ser mais passivos, atípicos, assim, mais lentos. Pode passar. É mais difícil porque os marcadores comportamentais eles são menos claros por conta dessa apatia que a criança vai apresentar. Porque uma coisa é a criança tocando terror, correndo na sala e tudo mais, opa, tem alguma coisa aí. Agora não, a criança prefere ficar sentada, montando um quebra-cabeça, brincando numa atividade mais estruturada. Não, é só quietinho, é o jeitinho dele, né? Então, os sinais comportamentais são menos claros. Essa criança ela vai receber esse estímulo sensorial de uma forma mais lenta, prejudicando esse processo de codificação neuronal. E essa criança ela não nota o que as outras crianças notam, né? Aquela criança que não percebe quando está suja, que ela precisa de muita repetição para realizar uma atividade da escola, que ela precisa que a gente dê muitas vezes o modelo. É uma criança que se perde nas suas atividades cotidianas, perde o estojo, perde a canetinha, esquece as coisas. Pode passar. E dentro da disfunção de modulação, a gente vai ter a busca, que é um subtipo, né, relacionado à hiporreatividade. São as crianças muito agitadas, muito ativas, que elas ficam constantemente, como o próprio nome sugere, buscando o estímulo, buscando essas sensações que são satisfatórias para ela. Então, é aquela criança que literalmente não para, sabe? Que está o tempo todo correndo dentro da sala, que não consegue sentar, ou então está girando, o tempo todo buscando estímulo. Pode passar. Então, assim, o buscador ele nunca tem o bastante, nunca é suficiente. Ele precisa de mais e mais e mais sensações. E aí elas ficam em estado de hiperexcitação quando recebe mais dessas sensações que são as preferidas. Pode passar. Comportamentos como os movimentos motores estereotipados, corrida sem rumo, agressão e comportamentos autoprejudiciais, eles foram correlacionados com esse tipo de alterações no processamento sensorial. E aí uma coisa que é importante a gente ter em mente é que nem sempre o estímulo que a criança vai buscar, ele vai proporcionar uma regulação sensorial. Então, não é porque a criança está pulando o tempo inteiro, que é um estímulo satisfatório para essa criança, que vai ser um movimento regulatório para ela, né? Então, assim, eu preciso entender o porquê daquele movimento, daquele comportamento, avaliar o perfil sensorial da criança e fazer uma covalência ali, né? Então, essa criança está fazendo isso porque ela está buscando tal estímulo, e aí eu vou direcionar para um estímulo que seja mais funcional. Pode passar. A discriminação sensorial, né? Ela vai se referir ao processo as qualidades do estímulo, né? Como que a gente percebe a qualidade do estímulo. Então, discriminar significa entender o que é com precisão, né? O que é visto, ouvido, sentido, provado, cheirado. Então, eu pegar uma laranja e experimentar e saber que ela está azeda ou que ela está doce, né? Eu estou discriminando aquele sentido. Pode passar. Então, dentro da disfunção de discriminação sensorial, ela vai estar relacionada à dificuldade de interpretar a qualidade de cada estímulo, perceber diferença e semelhança, né? E ela pode apresentar em vários graus de dificuldade. Pode passar. E indivíduos com pouca discriminação, eles vão parecer estabanados, desajeitados, principalmente em atividades que exijam coordenação motora. Então, eu não sei discriminar o meu estímulo sensorial. Eu não sei se para eu segurar esse lápis eu preciso botar muita força ou pouca força, né? Eu não sei se para eu, né, o exemplo que eu dei, para eu correr, eu tenho que correr muito rápido ou mais devagar. Então, eu vou ser estabanado, vou esbarrar nas coisas, vou ter dificuldade na escrita, né? A criança também vai ter comprometimento em relação à orientação temporoespacial. E os transtornos motores de base sensorial, que são caracterizados, né, por dificuldade de integrar as informações do corpo, do próprio corpo, e se movimentar de uma maneira eficiente no ambiente. Então, dentro dos transtornos motores de base sensorial, a gente tem disfunção postural, que é a alteração que a criança apresenta quando ela não consegue estabilizar seu corpo
durante um movimento ou repouso. Então, a criança que não consegue ficar sentada, né? Ela está sentada, daqui a pouco parece que ela está escorregando da cadeira, porque ela não consegue manter ali aquela postura. Ou uma criança que está no balanço, né? A gente está sentada no balanço, daqui a pouco a criança começa a tombar para frente e para trás, porque ela não consegue estabilizar o corpo dela em movimento ou em repouso para aquela tarefa motora. E aí a gente vai ter alterações de equilíbrio, resistência, força, pouca percepção corporal. E o outro transtorno é a dispraxia, que ela está mais relacionada com cognição, né? A dispraxia cognitiva e motora, que é essa habilidade do cérebro de entender, de conceber, organizar e implementar uma sequência de ações que não são familiares a mim. Então, eu sou uma criança, quero pegar uma bola que está em cima do armário, não sei como fazer. Meu primeiro passo é a minha ideação. Eu quero pegar essa bola, é o meu desejo. Agora, como que eu vou organizar o meu corpo e os objetos, o ambiente, para dar conta dessa tarefa, né? Então, é o cognitivo com o motor. Então, eu sei que se eu tentar pegar um banco para subir, será que eu vou alcançar? Opa, eu fiz ali um planejamento motor, executei, que é a próxima etapa da praxis, funcionou. Então, toda vez que eu quiser pegar um objeto que esteja no alto, eu já sei que eu posso subir em alguma coisa para conseguir alcançar. A gente faz isso de uma forma muito automática, né? Hoje em dia a gente olha, aqui esse banco não serve, eu preciso de um banco mais alto, ou talvez vou precisar de uma escada. Mas com crianças com dispraxia, a gente tem dificuldade desde lá da ideação, do desejo, né? Às vezes a gente recebe a criança, mas ela não demonstra interesse em nada, sabe? Aquela criança que não quer brincar, não quer fazer nada. Então, é uma dificuldade na prática desde lá do começo. E aí, quando a gente tem uma dificuldade em uma dessas etapas, né? Ou na ideação, planejamento motor, execução e armazenamento, a gente tem uma dispraxia. Pode passar. E então, depois de falar tudo isso, por que a gente deve falar de integração sensorial e T21? Bruni, em 2019, disse que conforme uma criança cresce, o seu cérebro também cresce e se modifica, né? O processo de mielinização tem uma grande importância no desenvolvimento do cérebro. E a mielina é essa membrana, né, que se forma ao redor dos neurônios, que são os nervos do sistema nervoso central, e facilita a transmissão rápida e eficiente de informação. O comum é que o processo de mielinização ele se complete até os 2 anos, o que acontece com atraso em indivíduos com síndrome de Down. Então, conforme uma criança cresce e se desenvolve, a gente estabelece, né, o nosso cérebro estabelece redes nervosas de fácil acesso, com base e fundamento das novas aprendizagens que a gente faz, das experiências que a gente tem. Então, conforme acontece a formação dessas novas conexões, como resultado das experiências sensoriais que vão acontecendo, a integração do cérebro e essa conexão vão seguindo novos caminhos, vão se formando novos caminhos. Pode passar. Esse desenvolvimento do sistema nervoso, ele pode ser mais lento nas crianças com síndrome de Down. Por isso que a repetição é vital na aprendizagem, né? Para qualquer criança, na verdade, para qualquer pessoa, a gente, quando precisa automatizar uma tarefa, a gente repete até que a gente consiga concretizar esse aprendizado. Mas, geralmente, indivíduos com T21, eles vão necessitar de uma repetição mais frequente, num tempo mais longo. Pode passar. Então, como eu já falei, né, a alteração do processamento sensorial ela vai interferir de forma significativa na atenção, na aprendizagem escolar e no desenvolvimento de habilidades motoras. A presença da hipotonia, a hipermobilidade articular e os comportamentos como distração excessiva aos estímulos e impulsividade, eles são característicos, né, das crianças com T21 e podem indicar uma dificuldade no registro e modulação sensorial, principalmente vestibular, tátil e proprioceptiva. Então, assim, quais são as características do mau processamento do sistema vestibular e proprioceptivo? Hipotonia, dificuldade na extensão do corpo e da cabeça contra a gravidade, dificuldade no controle postural, atraso nas respostas posturais automáticas, tendência a buscar certos movimentos,
dificuldade em sentir a posição do corpo no espaço, se movimentar, atraso no desenvolvimento do feedback proprioceptivo. Essas crianças vão apresentar movimentos mais bruscos, segmentados e com comportamento desajeitado. Podem apresentar também dificuldades em perceber saciedade, dor, como eu falei. E no sistema tátil, a gente vai ter dificuldade no desenvolvimento dessa percepção, uma baixa exploração de objetos nos primeiros anos de vida, um déficit na estereognosia, que é a capacidade da gente perceber as características de um objeto sem o uso da visão. Então, quando eu enfio a minha mão dentro da bolsa para pegar a chave, eu consigo perceber e identificar o que é a chave sem olhar, né? Então, essa é a estereognosia e reconhecimento de formas. Além disso, a gente pode ter dificuldade e atraso na aquisição de habilidades motoras, como, por exemplo, padrões pobres de preensão palmar, pinça fina e habilidades funcionais das mãos. E como que é a avaliação de integração sensorial? Eu coloquei como essa avaliação funciona, que é interessante que a gente saiba o que existe, para quando a gente chegar com a nossa criança, opa, esses comportamentos estão meio estranhos, eu vou pedir para a terapeuta ocupacional aplicar esse protocolo aqui. Então, é importante que a gente conheça, né? Então, é o CIPT, que é uma avaliação de processamento sensorial, que ela vai nos permitir, com detalhes, avaliar os distúrbios de integração sensorial e praxe. Assim como a integração de Aires, ela não tem medidas de inteligência e desempenho acadêmico de uma criança, tá? Ela vai ser mais para avaliar as habilidades fundamentais e esses sistemas. E o que é o tratamento de integração sensorial de Aires, né? A Jean Harris, ela que foi a precursora do método, ela disse que nós queremos que a criança seja feliz, aprenda e se adapte a todas as mudanças do ambiente. Então, o nosso papel, a nossa função é fornecer isso para ela, tá? Essa é a Jean Harris, né, que foi quem criou a integração sensorial de Aires. Ela estuda, né, ela faleceu, mas o estudo iniciou lá nos anos 60 e eles foram base para o tratamento que a gente tem hoje, tá? Pode passar. Então, como que é esse tratamento de integração sensorial? É uma área da terapia ocupacional com mais de 40 anos de estudo, desenvolvimento de prática, teoria. Pode passar. E ela é usada para explicar essa relação do cérebro e o comportamento e por que determinados indivíduos respondem de maneiras diferentes a esses estímulos sensoriais e como que isso vai estar afetando o seu comportamento. Os 3 sistemas centrais na teoria de integração sensorial, como eu falei antes, é o tátil, vestibular e proprioceptivo. Lembram da base da pirâmide? São eles 3 que estão na base, né? E essa relação desses 3 sistemas, eles se formam ainda no útero e continuam a se desenvolver à medida que a pessoa vai amadurecendo e integrando o seu ambiente. E quais são os objetivos da terapia, né, de integração sensorial? Primeiro, promover experiências sensoriais, ajudar a criança na inibição ou modulação dessas informações, organizar o processamento de resposta mais adequada aos estímulos, garantir oportunidades para o desenvolvimento e para essas respostas adaptativas cada vez mais complexas, né? A gente vai aumentando a demanda conforme o desenvolvimento e o desempenho da criança, guiar para a autorregulação, desenvolver um ótimo grau de alerta, proporcionar um desafio justo e criar uma atividade contextualizada. Então, integração sensorial não é só colocar a criança no balanço, né? Eu preciso entender o que aquele sistema no balanço está sendo trabalhado, criar uma atividade funcional e um desafio justo para aquela criança. O desafio justo ela precisa saber ou ter pelo menos habilidades para resolver aquele problema que eu estou propondo e ter algum objetivo, né? Não é só botar ela ali e ficar balançando. Então, ter um objetivo funcional naquela atividade. Além disso, organizar o ambiente para permitir o comprometimento da criança com o espaço terapêutico, porque não é toda criança que gosta de sala de integração sensorial, não é toda criança que gosta de balanço, pelo contrário.
maximizar o êxito do paciente, preservar a segurança física. A gente usa equipamentos, né, que são perigosos, suspensos, então isso faz parte da medida de fidelidade de AIRES. Estimular o vínculo terapêutico, e o tratamento tem ênfase não cognitiva, tá? Então, é um tratamento que não vai estimular habilidades cognitivas. E aí, quando a gente pensa em pessoas neurotípicas, né, o aprendizado de processamento de informações é algo que vai automático. No caso de indivíduos com DIS, né, com a dificuldade, a disfunção de integração sensorial, ele precisa de constância, de repetição. Então, o nosso objetivo é fornecer percepção, processamento e respostas adaptativas para essas pessoas. E aí, como eu falei no começo, assim, como que a gente vai levar isso para fora do consultório, né? A criança, ela pode desregular, ela pode necessitar de manutenção de nível de alerta fora do consultório. E aí, para isso, a gente tem a dieta sensorial. Ele é um planejamento cuidadoso de um grupo de atividades sensórias motoras e adaptações no ambiente, com estímulos sensoriais específicos para as necessidades de cada pessoa. Ela permite que o indivíduo tenha oportunidade de receber essas informações benéficas em intervalos frequentes, favorecendo a participação nas atividades de vida diária. E aí, para planejar e garantir a eficácia de uma dieta sensorial, além de considerar esse padrão de processamento, a gente deve considerar o contexto, né, do indivíduo, ampliar as oportunidades de acesso a estímulos sensoriais, possíveis modificações no ambiente, recursos que favoreçam a participação em atividades rotineiras e garantir motivação e participação ativa nas atividades. Então, quando a gente pensa em elaborar uma dieta sensorial, né, esse guia de atividades para fazer fora do consultório, a gente precisa entender que a gente recebe estímulo sensorial diariamente, o tempo todo, de vários lugares, e que a gente precisa modular e organizar essas informações, né? O cérebro precisa selecionar ali o que é relevante, o que não é, de acordo com cada situação específica. E, para a gente fazer isso, a gente tem estímulos que favorecem essa interpretação e organização de informações e outros que vão aumentar a atividade cerebral e, consequentemente, o nível de alerta. E aí a gente chama esses estímulos de inibitórios ou excitatórios. Então, o que são os estímulos inibitórios? São estímulos calmantes, estímulos regulatórios, que vão favorecer a organização de informações sensoriais, principalmente que geram superexcitação. Esses estímulos, eles vão contribuir para a redução de respostas comportamentais relacionadas ao sistema nervoso autônomo, sistema de luta, fuga. E os estímulos excitatórios são estímulos alertantes. Então, quando eu preciso aumentar o nível de alerta dessa criança, ampliando o engajamento e melhora de uma resposta comportamental. Então, há padrões de processamento sensorial que podem gerar esse rebaixamento do nível de alerta. Para a gente usar os estímulos alertantes, a gente tem que avaliar o contexto desse indivíduo, né, para favorecer o pleno funcionamento ao longo da sua rotina. Pode passar. Então, aqui eu coloquei atividades generalistas, tá? Como eu falei, a gente precisa da avaliação de perfil sensorial de cada criança, mas eu coloquei exemplos que funcionam na maioria das vezes de acordo com cada sistema sensorial. Então, estímulos táteis para acalmar, né? Estímulo tátil que seja inibitório, que seja acalmante, estímulo de tato profundo. A gente vai usar cobertor mais pesado, a gente pode brincar de pressionar travesseiro, fazer sanduíche, né, enrolar a criança num cobertor, num colchonete, passar a bola de pilates no corpo. A gente tem que pensar em toque profundo, tá? E estímulos táteis excitatórios, fazer cosquinha, passar esponjas com texturas variadas, brinquedos vibratórios. Pode passar. Estímulos vestibulares, que sejam inibitórios, calmantes. A gente vai usar sempre estímulos de movimentos rítmicos, de baixa intensidade e linear. Então, cadeira de balanço, rede, se balançar no próprio eixo, mas sempre prestando atenção que o movimento seja ritmado, lentificado e linear.
E aí, para o estímulo excitatório, a gente tem o contrário. A gente tem que ter mudança repentina de movimento, movimento que não seja ritmado. Então, girar, escorregar, dar cambalhota, botar a criança sentada no lençol e puxar. Pode passar. Os estímulos proprioceptivos, eles vão ser sempre inibitórios, calmante ou inibitório, tá? E a gente não tem estímulo proprioceptivo excitatório. Então, a gente tem, dentro de inibitório, puxar e empurrar algum objeto pesado. Lembra que eu falei que a gente precisa ativar músculo para trabalhar sistema proprioceptivo? Então, puxar e empurrar objeto pesado, atividade de resistência, pular de uma superfície alta para uma superfície macia, brincar, estímulos calmantes, brincar de cabaninha, usar travesseiro, cobertor, cobertores e almofadas pesadas para realizar uma atividade. Então, quando a criança precisa ficar sentada, a gente pode usar aquele lap pad, que é aquela almofadinha de peso no colo. Os estímulos auditivos, inibitórios, ritmo repetitivo e volume baixo. Então, a gente pode usar de ruído branco, som repetitivo, música baixa, ambiente com isolamento acústico. E excitatório é o contrário, alteração de volume, intensidade e frequência desse som. Então, eu vou precisar de um som alto, estridente, música que muda de ritmo. Pode passar. Os estímulos visuais, que são calmantes, inibitórios, a gente tem que pensar com pouca variação de cor e luz. Então, reduzir o contraste das cores nos ambientes, reduzir a luz, diminuir o uso de brinquedos luminosos. E o contrário, né, excitatório, a gente precisa desse contraste de cor, imagens mais rápidas, piscantes, com luz, desenho com muita cor, brinquedo que pisca, brinquedos luminosos. E aí eu coloquei algumas fotos para exemplificar o que eu falei, né? Então, a primeira foto tem um menino sentado em cima de um disco de equilíbrio. Aquilo ali a gente está trabalhando o sistema vestibular e proprioceptivo enquanto ele está na cadeira. Uso de almofadão pesado, sensorial na sala. O elástico na cadeira, criança que não para com o pé, né? Está sentada, o pé está o tempo todo balançando. A gente bota ali uma resistência para que a criança possa bater o pé, e essa resistência é um estímulo proprioceptivo. Colocar antiderrapante, bolinha de tênis na perna da cadeira para diminuir o som, o barulho na escola. O massageador vibratório vai ajudar. Pode passar. Para trabalhar discriminação visual, orientação espacial, as atividades a gente pode colocar uma borda colorida, né, direcionar o foco da atenção daquela criança, carregar objetos pesados, então estimular a autonomia da criança, leva a sua própria mochila, sua merendeira para a escola, bota os objetos ali. O abafador auditivo, né, que às vezes a gente vai precisar ir para um ambiente muito ruidoso e tudo mais, para permitir que aquela criança esteja ali. A gente pode usar o abafador auditivo, blocos espumados, almofadas, para trabalhar essa questão, né, de estímulo regulatório. Então, jogar o peso, botar a criança para andar em piso irregular. Atividades ao ar livre, eu gosto muito dessa atividade do carrinho de mão, uma atividade ótima, proprioceptiva. A gente trabalha bastante cintura escapular, que ajuda no desenvolvimento da escrita. Então, fazendo descarga de peso, usando bastante os músculos, trabalhando bastante o sistema proprioceptivo. Na outra figura, volta, por favor. No menino, ele está usando um lap pad, que é uma almofada com peso de areia, que a gente bota no colo da criança, aumentando esse input proprioceptivo e fornecendo aquele estímulo inibitório, né, aquele estímulo calmante. Então, é interessante para uma criança que tem dificuldade de se manter sentada, por exemplo. Deixa eu passar. Então, para concluir, além dos 5 sentidos que a gente já conhece, a gente tem o proprioceptivo, o tátil e o vestibular, que vão desempenhar papéis importantes no desenvolvimento desse sistema sensorial, no comportamento e na aprendizagem. Eles são a base do nosso sistema sensorial, né, o tátil, vestibular e o proprioceptivo. A integração sensorial, ele é um processo neurológico que acontece em todos os indivíduos. E essa disfunção de integração sensorial significa que o cérebro ele não está funcionando de maneira organizada e eficiente, impossibilitando gerar as respostas adaptativas ao ambiente.
Os indivíduos com T21, eles vão se beneficiar dessa integração, dessa intervenção em integração sensorial, porque essa alteração ela pode interferir, né, de forma significativa na atenção, no aprendizado escolar, no desenvolvimento de habilidades motoras. Pode passar. É importante sempre que a gente observe os comportamentos das crianças e consiga identificar essas alterações para levar para avaliação. O tratamento é importante para que a criança mesmo, né, crie estratégias de autorregulação, consiga se organizar para estar em espaços desconfortáveis, consiga aumentar o seu nível de alerta e, consequentemente, avançar nos níveis de desenvolvimento. E é importante seguir as orientações para autorregulação em todos os ambientes que a criança apresentar desconforto. Então, em casa, na escola, no parquinho. E aqui eu deixei 3 sugestões de livros que eu gosto bastante para saber mais sobre disfunção de integração sensorial e integração sensorial. Aquele terceiro é um guia de atividades sensoriais e ele é bem didático, assim, vem sistema tátil e um monte de atividade de sistema tátil, sistema vestibular e um monte de atividade. Eu tenho no consultório, porque aí às vezes eu preciso dar uma corridinha lá. É um guia ótimo, tá? Pode passar. Então, é isso. Obrigada.